Xará, conta pra gente qual o seu destaque inicial desta sexta-feira no Cruzeiro? Fala, Xará. Boa tarde mais uma vez pra você, pra Dília, Leão e também daqui a pouco o Samuca com a gente aqui já no Tempo Esportes pra gente poder falar do quarto dia, né, de trabalho. Se a gente for levar em consideração que a segunda foi de folga pro Cruzeiro, são hoje o quarto dia dos 7 que vai ter de atividade, um período maior que vai ter agora o Seabra, o primeiro, né, que vai ter de tempo para poder trabalhar e mostrar um pouco da sua filosofia. Ele mesmo chegou a comentar sobre isso, fez treinamentos até por vídeo, né? Não teve tempo o Seabra para poder fazer isso. Já em alguns jogos, ele inclusive com pouca atividade para treinar, pouco tempo para poder fazer essa atividade, e agora sim, com um tempo um pouco maior para poder entender um pouco do que é o pensamento do Fernando Seabra. E agora o Cruzeiro mudando também a programação, faz os trabalhos até domingo viaja para a Colômbia e já o pensamento para a Sul-Americana. Mudou o foco, né? Era a Copa do Brasil, já o jogo para sábado contra o Internacional, mas com adiamento do jogo, agora o pensamento é a Sul-Americana. E aí, quem sabe, tudo é como a gente enxerga as coisas, né? O Cruzeiro pensando em se recuperar no campeonato, e aí esse tempo, claro, para o Cruzeiro poder dar um gás na Sul-Americana e tentar, enfim, a primeira vitória, 3 pontos só, 3 empates. A primeira atividade sem já o Matheus Vital, ele que teve essa lesão no ombro, machucou no jogo do final de semana contra o Vitória. Na verdade, esse ombro do Vital, ele já estava machucado desde o ano passado. Ano passado a gente lembra, né? Teve o Wesley com essa dor no ombro, o Bruno Rodrigues com essa dor no ombro, enfim, e agora o Vital, pela primeira vez machucando em 2024 esse ombro, agora para poder fazer a cirurgia, expectativa de 2 meses. O Cruzeiro não dá esse prazo para recuperação, mas a expectativa de recuperação do Vital, que estava bem, né? Importante a gente ressaltar isso também, camisa 7 do Cruzeiro, para por pelo menos 2 meses. Perde mais uma peça importante para o meio campo, uma peça ofensiva, se a gente for pensar assim, o Seabra, né? Já que tem apenas o Pereira para aquela função ali, tem o Japa, que está num processo também de transição, não foi relacionado ainda desde que voltou de contusão, tem o Vitinho também, enfim, mas são garotos, e o Cruzeiro trabalhando praticamente com o Pereira para ser essa opção de meia ofensivo. Então, o Cruzeiro já pensando para esse duelo contra o Alianza. O Cruzeiro não deve contar ainda para esse jogo contra o Alianza na terça-feira com o Dineno. O Dineno que teve uma fratura do nariz, isso acabou não complicando, mas o edema na coxa e um processo que pensa o Cruzeiro para que ele possa ficar, a gente lembra até na fase final, na semifinal contra o Tombense, ficou fora também por uma questão de desgaste muscular. Então o Cruzeiro quer fazer esse trabalho de fortalecimento com o Dineno para que ele possa ficar 100%, e aí a ideia é que ele não volte, inclusive, com o jogo contra o Atlético Goianiense no próximo final de semana, mas aí a gente vai entender o processo, como é que vai ser na próxima semana, já que ele iniciou hoje o processo de transição. Então tá fazendo já dentro daquele cronograma que todos os jogadores que passam por esse tipo de lesão, eles fazem esse processo, né? Então tá naquela fase ainda de trabalho híbrido, e aí dependendo da resposta, ainda mais por ser uma questão muscular, a gente entende que o Dineno pode ser que seja uma opção já para a 7ª rodada e não a 6ª, o jogo contra o Atlético Goianiense. Cruzeiro que oficializou o Paulo Pelaipe, né, como o diretor executivo de futebol, vem para o cargo que era ocupado do Pedro Martins. Agora, como isso vai acontecer na prática, aí é só para a gente tentar entender no dia a dia mesmo, né? Se o Edu Dracena, por exemplo, que vem para o cargo do Paulo Autuori, se vai exercer um cargo de diretor técnico, e a gente entender na prática como isso vai funcionar, como é que isso vai acontecer na prática. Mas ele vem para o cargo que era o cargo do Pedro Martins, o Pelaipe, que tem uma longa vivência no Grêmio, né? São mais de 10 anos por lá no futebol gaúcho, passou por Flamengo, São Caetano, Vasco, enfim, oficialmente anunciado pelo Cruzeiro. E um dia também de apresentação, né, Xará? A gente tem, inclusive, um trecho aqui do Gabriel Grando falando dessa expectativa do que é a preparação para poder vestir essa camisa 1 do Cruzeiro e a dura missão de assumir a meta celeste. Vamos lá, já ouvir o Gabriel Grando para a gente poder repercutir um pouco da fala do goleiro cruzeirense. Estou muito preparado, sim. A gente sabe de toda a expectativa, grandes goleiros já vestiram essa camisa, mas eu confio no meu trabalho e estou preparado, sim, para todas as oportunidades que tenho para vir.
Tá aí o Gabriel Grando, que foi envolvido nessa troca envolvendo o Rafael Cabral, né? Então, ainda não teve oportunidade. Na verdade, ele foi relacionado, mas não ficou no banco no jogo contra o Vitória, acabou sendo cortado. Então, ainda viu, Xará? A expectativa de ver o Mineirão, ou enfim, vestir a camisa do Cruzeiro de forma oficial ainda. O Grando, ele chega, né, nessa troca pelo Cabral. E assim, eu acho que o Seabra não vai querer queimar etapas, porque o Anderson já tá aí há mais tempo. Quando a galera começou a questionar o Cabral, pediam para testar o Anderson. Então, pela lógica, né, Dimara, o Anderson tem a preferência aí nessa fila. O Grando, não que ele seja um goleiro ruim, ele tem capacidade sim, apesar de alguns torcedores do Grêmio terem até falado, não, graças a Deus que levaram, mas é a mesma coisa que o torcedor do Cruzeiro tá falando do Cabral quando ele saiu da Raposa, tá, gremista? Não fica triste não. Mas assim, não sei se chega para fardar, por talvez ser do mesmo nível de outros jogadores também, mas a ordem natural é o Anderson ser testado e o Grando procurar o espaço dele até conseguir jogar como titular, né, Di? É verdade, e cabe ao Anderson segurar a posição, se realmente né, essa concepção do que é ser goleiro do Cruzeiro. Vou dizer uma coisa, eu acho que nesse momento todo mundo está passando por teste. Acho que quando acontece uma mudança tão intensa como essa que aconteceu no Cruzeiro, principalmente no que diz respeito ao futebol, ao departamento de futebol, tá todo mundo em teste. Né? A gente já ouve dizer que o Cruzeiro tem, e é uma verdade, né? Tava olhando aí centroavante, tá olhando zagueiro, tá olhando sim um goleiro, né? Pode ser para composição do grupo, isso vai depender de quem tiver né, na titularidade, se está conseguindo ou não realmente entregar para esse time aquilo que o time precisa. Mas que vai se reforçar, isso aí é tranquilo que vai acontecer. Na janela agora do meio do ano vai ter reforço, não existe isso, gente. O Pedro não pegou essa safra do Cruzeiro e trouxe um monte de gente, fez esse investimento todo para não ter um time que responda em campo. Ele quer um time que responda em campo. Vai ser aos poucos, mas vai ter reforço. Então acho que tudo isso passa por uma avaliação que vai ser feita, seja pro Pelaipe, seja pelo Dracena, seja pelo próprio Alexandre Matos, mas passa por uma avaliação. Então, para mim, tá todo mundo nesse momento assim. E outra, né, Lélio Gustavo, eu já falei isso aqui, você, Dimara, você Abra, todo mundo já defendeu isso também. A gente até usou o termo pro Atlético desidratação do elenco, não é o caso aí em termos de goleiro do Cruzeiro, porque você tem vários atletas ali, então é um fazendo sombra pro outro. Quanto mais sombras, melhor pra essa disputa também, né, Lélio? Porque se não tem ninguém pra disputar a posição, o cara fica acomodado, e ele não tendo ninguém pra substituí-lo, ele vai treinar de qualquer jeito, vai jogar de qualquer jeito, né? Na teoria sim, viu, Rafa? Mas pode ser que dê um revés, né? O lado psicológico tem gente não tão acostumada a jogar sob pressão, porque é igual tá acontecendo no Grêmio, de onde tá vindo o Gabriel Grando. De repente o Renato, esse ano ele não conseguiu definir um titular. Então a gente tá lá vendo o que agora o terceiro ou o quarto goleiro do Grêmio na temporada. Verdade. Né? E o Rafael Cabral já chegou e estreou. Sabe, então isso também vai passando uma insegurança para os atletas. Me parece, e foi uma fala até importante, que o Fernando Seabra, ele falou que vai jogar o Anderson, que o Anderson será mantido. Então o Gabriel Grando vai ter que trabalhar e esperar o seu momento. Quando a gente fala esperar o seu momento, você sabe o que significa, né? O que tá jogando vai ter que falhar bastante para ele entrar. Mas a verdade... Ô, Jodimar, você conviveu no clube, você sabe o que é isso. Claro. Né? Amigos, negócios à parte. Exatamente. É por isso que eu falei que se contratar outro goleiro, Anderson, seja o Grando, Léo seja Aragão quem for, e Otávio, né? Que são os que estão vão ter que se segurar lá. E é isso que o Lélio falou, a pressão, né? Eles podem não conseguir se desvencilhar disso, mas quem tá no Cruzeiro agora tem que ver que a história mudou, né? A pressão já foi exercida antes, em cima do Ronaldo, em cima da SAF e tal. Trocou a SAF, mudou. Era o que o torcedor queria. Esses caras que estão lá agora são vitoriosos. Eles sabem perfeitamente onde é que o calo, né, dói ali. Querem ter boa relação com a torcida. Então o time vai ser pressionado, todo mundo vai ser pressionado e todo mundo tá em teste.
Essa fala que o Lelhão destacou aí foi logo depois do clássico, né? Quando o Anderson tinha falhado, né? No gol do Arana, e ele acabou reforçando que o Anderson seria sim o goleiro dele, que seria mantido o Anderson, até quando é o que o Lelhão vocês estão destacando, né? Não dá pra garantir que fica até o fim da temporada, porque isso depende também do trabalho do Anderson. O Cássio não tá lá na reserva do Corinthians? Não tá? E é o Cássio, né? É o Cássio, né? É a pressão. É a pressão, vai fazer o quê? Né? Não é Europa também que você vê, igual na Inglaterra, que essa prática é muito comum, joga o goleiro titular em jogo do campeonato inglês e Champions League, em jogo de Copa, bota o goleiro reserva, né? Isso aqui não tem muito disso. Não tem muito disso, né? Filosofia lá, mentalidade lá também é um pouco diferente. E aí seria até um outro ponto para pensar em termos de vamos dar rodagem para os atletas para ver como que eles atuam, né? Dar minutagem para a turma. Mas não é o caso aqui. A gente não vê essa prática ser tão comum na América do Sul. Oi. Eu tava tentando me lembrar daquele menino que tinha subido dos juniores e depois acabou indo parar, não sei se no Tombense, ele simplesmente sumiu do Cruzeiro. Era um goleiro que parecia ter um futuro assim muito promissor, né? Ele simplesmente sumiu do Cruzeiro. Você se lembra, Rafa? Você lembra aí, Rafa Nobre? Ele estava em 2020. Vou procurar aqui. Mas aí esse menino sumiu do Cruzeiro. A gente esperar, vai ser preparado, quem sabe, pode ter uma oportunidade, né? Ele jogou uma partida contra o Tombense lá, jogou muito bem e simplesmente sumiu. A gente até falou, Denivis, não? Quem? O Denivis? Denivis. Sim. Pois é, o que aconteceu com ele, hein? Ele foi emprestado depois pro Atlético. Sinceramente, hoje eu não sei onde ele tá, viu, né, Leão? Não sei onde ele tá. Deixa eu ver aqui. Denivis. Ele tinha sido emprestado. Tá no Santa Clara, lá foi pra Portugal. Foi pra Portugal. Tá em Portugal. Exatamente. Mas eu acho que ele ainda pertence ao Cruzeiro, não? Sim. Ele não firmou nem no Atlético, né? E aí o Cruzeiro acabou entendendo que seria melhor ele ter mais rodagem, né? Fez isso com alguns jogadores. O Samuca mandou aqui também, tá falando que tá jogando no Sub-23, o Samuel já tá chegando, tá entrando no circuito daqui a pouquinho pra participar conosco. Ele tá jogando no Sub-23 do Santa Clara. Santa Clara que é do Vicentinho, né? Exatamente. Vicentinho que manda e desmanda lá no Santa Clara, que o escudo é igual ao do Benfica, mas o futebol não é a mesma coisa, não. Não ia falar não, mas não teve jeito. Ô Xará, tem mais uma sonora do Grando, né? Tem, inclusive para reforçar isso que você acabou citando sobre oportunidade. A gente fala como a vida do goleiro é difícil, né? Ali uma posição só, você citou pelo menos 3 aí que estão no elenco em busca dessa titularidade, e ele fala sobre o momento, esperar o momento dessa oportunidade aparecer e que quando ela acontecer tem que encarar com firmeza para que possa agradar o torcedor e, claro, também ao treinador. Vamos ouvir o Grando. A questão de goleiro é sempre muito complicada, né? Todo mundo quer jogar, mas a gente sabe que isso joga e geralmente leva tempo até você ter oportunidade, né? Mas uma coisa que eu sempre levo comigo é que ninguém se prepara em 2 ou 3 dias, né? Então isso é trabalho e tem que continuar trabalhando, porque quando a oportunidade aparecer você tem que estar preparado, senão ela passa. E como você falou, tem grandes goleiros aqui, o Anderson, que tá jogando, tá tendo oportunidade, o Léo, que eu conheci faz pouco tempo, mas é um grande goleiro também, o Otávio, eu acabei, no começo do ano, vendo a copinha, né, foi muito bem. Então, como você falou, tem muita gente pra oportunidade. O goleiro tem que estar pronto literalmente pra agarrar a oportunidade, né? Gostei. Foi muito boa. Excelente. Para mais humor, siga Rafael Leal. Foi fraca, desculpa, gente. É isso, bom, só o pessoal aqui lembrou em peso, falou do goleiro, todo mundo mandou aqui, é o Denivis, Rafa, o Sidney lá em Barão de Cocais, o pessoal aqui tá ligeiro, tá rápido, o Rafa Silva também, meu xará, tem um outro aqui que mandou, assim, foi uma sequência de mensagens, Cristiano de Castro, todo mundo lembrando aqui do Denivis que a gente brincava que era o Guilherme Brahim, né? O nosso apresentador do Tempo News primeira edição, ele parecia ou com o Denivis ou com o Jailson. Entendi. Né? O Jailson, amigo do Cavicchioli, que a gente vai falar do Cavicchioli daqui a pouco. Ele parecia muito com aquele goleiro que era do Chelsea, foi lá pra Arábia. Minha cabeça hoje tá boa, não. Mendy? Ué. É mesmo, hein? Bom goleiro. Bom goleiro, Denivis. Verdade. Não, eu acho que todo mundo lembrou rápido por causa disso. Havia uma expectativa muito grande, né? Em cima dele, da subida, de como que ia ser e tal. Não sei, às vezes também você empresta, o cara volta diferente. Já aconteceu isso. Não é muito comum.
Não, mas pode acontecer. Tá né? muito novo também, tá né? Muito Ainda novo, mais pra goleiro, muito né? novo. Goleiro joga até, né, cansado. Você vê que a diferença, né, entre o Fábio e todos os outros, né, que vieram após o Fábio é um negócio absurdo, né? Porque absurdo. o Fábio é extra classe, é um nível muito superior. Absurdo. Quantos nomes a gente citou aqui de jogadores que desde 2020, após a saída do Fábio, já atuaram na meta do Cruzeiro? E até o Fábio chegar também, o Cruzeiro viveu um período difícil de confirmação também de zagueiro, de goleiro, né? Então, Verdade, né? É uma posição muito difícil. Até que não demorou muito, não. É porque foi entrando tanta gente para tentar resolver a situação. Gente né? do Porque, céu. na verdade, o Fábio retorna ao Cruzeiro, acho que em 2004 mesmo, né? O Gomes vai embora em 2013, eu acho que ele volta no final de 2004, não sei direito, depois é legal olhar, mas é porque foi tanta confusão, teve Doni, teve o próprio Arthur Moraes, Nossa, que hoje teve o Gatti. teve o Gatti. Lauro. O Lauro também foi nesse Lauro período? também jogou no Cruzeiro ali. André. Foi. André, Não, um pouco André, antes, o né? Dorin? Não, o 2000, Dorin, né? não, o Dorin foi André. 2000. Antes. Foi Antes, bem antes. Dori foi 2000, ele é campeão da Copa do Brasil de 2000. Então, assim, é porque esses também ficaram, né, no entorno. Mas o Fábio realmente não conseguiu. Mas aqui, né, você teve mais de 10 anos, o cara, vamos lá, em 10 últimos campeonatos brasileiros, o cara mais regular, o goleiro mais regular do Brasil foi o Fábio. Aí você, como é que você preenche isso, gente? A diferença é gritante, né? É muito difícil, é muito complicado. Não é só o Cruzeiro, não. Qualquer equipe para trocar o goleiro desse tamanho demora demais, demora muito. Né? Então a gente entende por que disso tudo. Depois vai ter, Edmar, a entrevista com o Léo, ex-zagueiro do Cruzeiro, e aí deu muita repercussão que ele falou, né? Que a questão do Fábio não foi dinheiro. Foi exatamente por isso. Se não é dinheiro, se não é isso, se não é aquilo, como que você deixa escapar um goleiro como o Fábio? Ali foi a primeira coisa maluca que a SAF do Ronaldo fez e que aí depois foi, né, já foi dando aquela coisa toda. Aí, ok, aí sobe da Série B, deu uma aliviada, mas ali foi, todo mundo sabe, o torcedor foi pras ruas e tudo mais. É muito difícil substituir um goleiro como ele, muito. Quando o Dida saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro foi buscar o Ronaldo. Foi, do Corinthians. Que era do Corinthians. Isso. Quer dizer, um camarada que não era... deu, né, Léo? Vencedor e tudo mais, só que o Dida é o Dida, né? E você esperar que o Ronaldo, que ele mesmo falava, né, que era roqueiro, gostava do Marlboro, tomar um Jack Daniels, brother. Então, era mais complicado, né? Contra o Dida, que já era um atleta e um camarada, goleiro em nível de seleção brasileira. Mas é uma posição hoje cada vez mais fundamental, né? Depois que aquele moço que joga lá no Bayern de Munique, ele inventou jogar com os pés, né? Com a bola rolando, o negócio ficou assim meio estranho, né? Há técnicos que gostam do goleiro. Não, ele não sabe catar tão bem, beleza, mas ele sabe jogar com os pés. Esse negócio do cara catar ficou meio em segundo plano, mas agora o goleiro que faz a diferença, ele tá voltando a ser valorizado e esse negócio de jogar com os pés aí vai ficar em segundo plano de novo. É uma mudança absurda, né, de características. O negócio é jogar com a mão primeiro, depois você vê se o pé vai dar certo, porque, né, muita coisa, gente, muita coisa. Me né? deixa Eles falar inventam sobre tanta goleiros, coisa. não, Dimara, porque desculpa. senão eu vou começar a falar aqui e o Lélio vai falar que eu sou hater de um cara aí que joga em Minas Gerais e tudo mais. Enfim, deixa eu puxar uma sequência de goleiros aqui, viu, Lelinho? Que o Marcos Vinícius do Fernão Dias mandou pra gente no 988-100-917, lembrou que de um tanto de goleiro do Cruzeiro, Rodrigo Poço, Gatti, Doni, Arthur Moraes, até o Juninho passou pelo Cruzeiro, velho. Sim. Não, e teve aquele que jogou no América, como que ele chama? Ele chegou a disputar, quando o Luiz Felipe Scolari veio para o Cruzeiro, ele era o goleiro, como é que ele chama? Esqueci. Então, o pessoal América? vai lembrar, ele era do América e foi, eu me lembro perfeitamente, o Cruzeiro foi eliminado, acho que na Mercosul, não lembro, e era ele o goleiro. Eu só lembro do Luiz Felipe Scolari gritando dentro da toca da Raposa. Isso é que ano, Di? 2000. Acho que é 2000. Mas quem que era? Não, Maisena não, né? Maisena foi antes, Já teve Maisena também. O América? É. O quem? O Gilberto?
Não. Porque o Gilberto Teve foi Gilberto revelado. também, mas foi antes, Foi né? revelado Junto com o pelo Arlen. Cruzeiro. Junto com o Arlen lá, porque teve o Arlen também, hoje diretor do Goiás, mas que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Eu esqueci como ele chama. Ele foi o goleiro do Cruzeiro, acho que Mercosul 2000, não sei. Eu joguei no Google aqui, veio o Wellington Fajardo, veio um tanto de gente aqui. Ele também era goleiro do Cruzeiro? O Wellington foi nos anos 80, né? Mas é antigo. Muito tempo, né? Que agora é técnico de futebol, o Wellington Fajardo. Exatamente. Nós vamos lembrar. Tem um outro detalhe que chamou atenção aqui, o pessoal falando do São Paulo, né? Que o São Paulo é um outro clube que desde a saída do Rogério Ceni, ninguém conseguiu se firmar no gol do São Paulo. O Rafael que tá começando a ter uma sequência um pouco maior agora, né, Xará? Mas foi um Deus nos acuda desde a saída do Ceni, né? Agora parece que ele deu uma certa tranquilidade para a torcida do São Paulo nesse quesito goleiro lá pro São Paulo, né? Pelo menos é o que passa a impressão, né? O Rafael teve passagem por aqui também, Cruzeiro, Atlético, enfim, é um goleiro seguro também, agora mais experiente, né? A gente viu o Rafael nascer na Toca e já mais experiente um pouco mais com o Atlético, muito campeão, mas do banco de reservas, né? Atuando mesmo, são os títulos que tem no São Paulo mais, né? É isso aí, o André de Caeté tá participando com a gente também aqui, tem mensagem chegando aqui, final telefone 3121 também, o Fabrício Chaves mandou um Gomes interrogação, não entendi a do Gomes aqui, até o Giscar tá aparecendo aqui também. Olha. Thiago Maia, muita gente mandando mensagem no 988-100-917. Hoje não é dia de TBT não, mas o povo inventou um TBT aqui, viu? Ó, o Samuel já chegou com a gente, já chegou para participar com a gente. Samuca, boa tarde para você. A gente tava falando aqui do Gabriel Grando sobre essa briga por titularidade no Cruzeiro. O Anderson tava há mais tempo, né? Tinha essa possibilidade, claro, dele assumir a titularidade após a saída do Cabral. Você acha que essa disputa vai ficar mais entre Grando e Anderson? É bom ter esse tanto de sombras que se tem no elenco do Cruzeiro? Vê alguma possibilidade do Grando assumir essa titularidade? Ou é igual a Edmara falou, hein, Samuca? Ele vai ter que falhar muito pro Grando assumir a camisa 1 de titular da Raposa. Um abraço. Então, Rafa, outro para você, para todo mundo que nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Ou uma outra opção, né? Se o Cruzeiro vai ao mercado buscar um goleiro. Eu acho que a resposta é sim. Mesmo tendo o Anderson, claro que agora é o momento dele, trouxe o Grando aí emprestado do Grêmio, mas na janela do meio do ano, eu vejo o Cruzeiro fazendo um movimento para trazer um goleiro. Porque dentro das posições que a gente sabe hoje que são posições carentes, né? O Anderson, ele teve alguns jogos, teve a falha naquele clássico, momento de mostrar uma certa insegurança, o que é normal também, né? Porque o jeito que o Anderson entrou no gol do Cruzeiro, ele não foi preparado. Tudo bem que goleiro dificilmente vai ser preparado para uma chance de titularidade, mas a do Anderson foi de um jeito diferente, né? Porque tinha feito um jogo apenas, tinha participado de um amistoso com o Red Bull Bragantino e de repente seu goleiro titular ele é negociado. Nem é questão de ir para reserva não, ele foi negociado. E o Anderson assume a condição de titular para o primeiro grande desafio na carreira dele, né? Mesmo ele já tendo mais rodagem, é uma dificuldade grande para se chegar e assumir o gol de um clube como é o Cruzeiro. Eu acompanhei vocês falando aí sobre legado do Fábio, né? O Rafael Cabral, que já tem uma história muito maior no futebol, ele sentiu isso, imagina pro Anderson. Então, acho que a disputa é em igualdade, claro que é a vez do Anderson agora, tem o Grando aí esperando uma oportunidade, mas confesso que não será surpresa se na janela do meio do ano uma das movimentações do Cruzeiro for a busca por um goleiro. E não é desmerecendo o Anderson, né, gente? Não, claro que não. Questão de falar aí de história e o Cabral muito mais tarimbado, obviamente, foi o que quis dizer o Samuel, certamente. O Léo Régio lembrou quem que é o goleiro, viu, Dimar? É o Fabiano. Fabiano. Do América e do Cruzeiro.
Foi da Portuguesa. Foi da Portuguesa. São Ele Paulo, mesmo. Portuguesa, Inter, Santos. Foi o goleiro do Cruzeiro, inclusive, quando o Cruzeiro perdeu pro Vasco a semifinal da Copa, João Avelange, tomando um isso drible aí. do Romário. Isso aí, foi quando o Luiz Felipe Scolari chegou. Mas assim, isso que eu tô dizendo, são tantos que passaram, aí a gente não pode esquecer também do próprio Jefferson, né, que passou também, depois deu lugar ao Gomes. Jefferson que saiu do Cruzeiro, se deu super bem no Botafogo, virou o ídolo que virou e tudo mais. E que teve problemão no Cruzeiro. Problemão, a torcida não podia ver ele na frente, né? Então essa questão de goleiro, por isso que eu acho que realmente o Cruzeiro vai contratar um goleiro. Eu não tenho a menor dúvida. Não sei aonde que vai achar esse moço, mas vai contratar. Boa. Não sei onde vai achar. É legal. Enfim, o Cruzeiro, Samuca, que anunciou hoje, né, de forma oficial, o diretor executivo, o Paulo Pelaipe, a gente já falou disso aqui. Agora fica mais fácil da gente entender um pouco mais desse organograma do Cruzeiro. A gente até falou no início da semana, você falou, vamos esperar pra gente entender como isso vai acontecer. Ele responde também ao Alexandre Matos, esse homem do futebol do Cruzeiro, e ali o Edu Dracena fazendo esse trabalho ali com o departamento técnico, os jogadores também. É mais ou menos por aí, né, Samuca? Exato, vamos ver se vai chegar mais peça ainda, né? Tanto que hoje o Bruno Faleiro, que é o assessor de imprensa lá do Cruzeiro, ele disse que o Alexandre Matos vai dar uma entrevista, mas ele quer esperar mais tempo até para conhecer tudo. Esse primeiro momento é de muito trabalho, então mais pra frente aí, com certeza, eles vão confirmar como fica esse organograma, né? Mas o Paulo Pelaipe foi anunciado como diretor executivo de futebol, né? O Alexandre, o CEO do futebol, o cargo mais alto no futebol do Cruzeiro, será ocupado pelo Alexandre Matos. Tem ali o Pelaipe, o Edu Dracena para essa função aí de mais ligação ali, jogador, comissão técnica e diretoria. E hoje o Cruzeiro tem o Pedro Costa, né? O Pedrinho, como um gerente ali do futebol. Ele é cargo da gestão do Ronaldo. Não sei se ele vai continuar ou se vai vir alguém para esta vaga no Cruzeiro. Por enquanto ele segue normalmente ali no dia a dia na Toca da Raposa 2. Eu tenho muita expectativa para uma entrevista do Alexandre, mas aí o Faleiro disse o seguinte, que o Alexandre não quer falar agora para ficar só, tô muito feliz de voltar, vamos trabalhar. Ele quer vivenciar mais o dia a dia, ter mais coisa para falar do que ficar apenas estou muito feliz de voltar e etc, etc. Acho que é até válida essa questão para ter uma entrevista coletiva do Alexandre mais bem elaborada, né? Com mais conteúdo, Rafa. Show de bola, Samuca. Estamos fechando esse primeiro bloco do Cruzeiro. Tem mais algum detalhe por aí? Final de semana sem jogo do Cruzeiro. Vamos direto para a Sul-Americana. É o tempinho a mais que o Seabra ganhou para preparar o time para o jogo contra o Alianza, né, Samuca? Exatamente, um tempo importante para recuperar todo mundo e para fazer um grande jogo lá com o Alianza, né? O Seabra que comandou o time naquele triunfo diante do Vitória com uma boa atuação, e agora o que não faltou foi tempo para treinar, né? Pensando no duelo de terça, depois terá um tempo até o jogo domingo, aí tem outra semana cheia, enfim, é um momento fundamental para o Fernando Seabra aqui no Cruzeiro, para o time continuar em uma crescente em relação ao jogo diante do Vitória. Show de bola, Samuca, bom final de semana pra você e até segunda em Um Tempo Esportes. Valeu, um abraço, tamo junto, viu? Valeu demais, Samuel Venâncio, Rafa Nobre, você volta daqui a pouquinho com mais o Cruzeiro, beleza? Combinado, xará.